Olá, pessoal, que bom estar aqui de volta, conversando com vocês, mais um papo de pandemia aqui no Facebook do portal Vida e Ação. Quero agradecer muito a quem já está chegando aí para acompanhar a gente, né, nesse encontro de hoje. É muito bom estar de volta aqui para conversar com vocês, né, falar sobre vários assuntos aí relacionados à pandemia do novo coronavírus. Obrigada por estarem aqui, então, acompanhando a gente. Vamos ver quem mais vai chegando aí. Aos poucos as pessoas vão chegando nesse horário, né? Bom, meu nome é Rosane Macedo, eu sou jornalista, empreendedora, consultora em comunicação e sou editora do portal Videação, né, que é um projeto que a gente criou há 4 anos para falar de saúde, bem-estar, qualidade de vida e sustentabilidade. Para participar com a gente dessa live de hoje, a gente traz um convidado muito especial, o Dr. Cid Pitombo, que é uma das maiores autoridades do Brasil e no mundo aí, quando o assunto é cirurgia bariátrica. Ele é coordenador do Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica do Hospital Carlos Chagas, aqui no Rio de Janeiro, que é um programa que é recorde de bariátricas por videolaparoscopia pelo SUS, Sistema Único de Saúde. Muito obrigada, doutor, por aceitar nosso convite, pela sua presença aqui hoje. Obrigado, Rosane, você. Espero que seja interessante esse nosso bate-papo, possa ensinar bastante pessoas como é que funciona isso tudo em relação à cirurgia bariátrica e os cuidados com o Covid. Com certeza, tem muita gente com muitas dúvidas aí, eu tenho certeza que ao longo dessa conversa a gente vai, senhor, com seu precioso auxílio aí, a gente vai conseguir tirar essas dúvidas de muitas pessoas, né, sobre a questão da obesidade também. Bom, a gente também convidou para essa live, obrigada por aceitar aqui o nosso convite, a Ingrid Jacinto. Gente, a Ingrid é uma das pacientes aí do Dr. Cid Pitombo, ela acabou de fazer uma cirurgia bariátrica e aceitou aqui o nosso convite para participar com a gente. Ela é cabeleireira, cuidadora de idosos, acabou de ser operada aí pelo Dr. Cid Pitombo, depois de aguardar um período aí na quarentena, né, na expectativa, por conta da suspensão dessas cirurgias por causa das medidas de isolamento social. Obrigada, Ingrid, por estar aqui participando com a gente. Obrigada a vocês pelo convite, né? Grata por estar participando. Muito bom. Então, nessa primeira etapa aqui, né, em princípio, eu vou conversar um pouquinho com o Dr. Cid, depois eu vou chamar a Ingrid de volta, para ela participar aqui com a gente da conversa, ela contar um pouco da experiência dela, como é que foi, enfim, todo esse processo aí. Bom, eu estou vendo aqui que as pessoas estão chegando aos poucos, a Miriam está falando, ele é top, falando do senhor, Dr. Cid, ele é top. Obrigado. Bom, vamos lá. A Miriam, inclusive, já foi uma das nossas entrevistadas aqui, ela é psicóloga clínica, trabalha com hipnoterapia, uma grande parceira nossa do Vida e Ação, em muitos casos ela está presente com a gente, e ela é fã aqui do Papo de Pandemia, ela está sempre nos prestigiando aqui. Muito obrigada, Miriam, por estar de novo aqui acompanhando a gente. Bom, eu agradeço aí o pessoal que foi entrando para acompanhar essa live de hoje, né? Peço que compartilhem também, quem puder, compartilhe esse link, convide outras pessoas, porque eu acho que vai ser uma live muito esclarecedora sobre assuntos aí que estão deixando muitas pessoas aí, né, antenadas e pensando em como é que todo mundo, doutor, parece que todo mundo engordou um pouquinho nessa quarentena, né? Aqui em casa, pelo menos, eu engordei um pouquinho. Acho que todo mundo aí, pelo que eu estou ouvindo, que eu estou vendo, falando, eu engordei 5 quilos, eu engordei 6 quilos, engordei 3 quilos. Enfim, eu acho que eu só tive uma amiga que não me relatou que engordou. Então, eu acho que a gente hoje vai ter muita coisa aí para conversar com o pessoal que foi entrando. Gente, eu queria contar para vocês o seguinte, o Papo de Pandemia, para quem não conhece, ele é um projeto do nosso portal, Vida e Ação. A gente criou esse projeto em junho desse ano, em plena pandemia do novo coronavírus, né, na ocasião em que o portal completou 4 anos. Né? O nosso objetivo é nos aproximar mais do nosso público, interagir de uma maneira mais simples, leve, descontraída, durante esse período do enfrentamento da pandemia mundial do novo coronavírus, que a gente já está vivendo aí há 5 meses, né, doutor? 5 meses agora, em agosto. Nossa, passa, hein? Passa rápido. Meu Deus! Além de entrevistar especialistas de diferentes áreas para compartilhar com os seus conhecimentos com a gente, como o Dr. Cid Pitombo, que está aqui hoje nesse evento, nessa nossa live, a gente traz também algumas histórias bacanas de superação, de resiliência, de reinvenção, como é o caso da Ingrid,
né, que acabou de fazer uma cirurgia bariátrica, que vai contar aqui para a gente e provavelmente vai inspirar muitas pessoas que estão em casa também querendo submeter esse tipo de procedimento, estão querendo perder peso, enfim. Então, participe aqui com a gente, deixe suas mensagens no nosso chat. Lembrando que essa live ela é transmitida pelo Facebook, depois ela fica disponível também no nosso YouTube, e depois também a gente vai estar lá no IGTV, no Instagram. Né? Acompanhe também nosso site, www.vidaeação, sem o cedilha e sem o tio.com.br. Siga também nossas redes no Facebook, no Instagram, no Twitter e no YouTube. Bom, para começar a nossa live de hoje, entrar aqui no nosso assunto de hoje, né? A gente publicou essa semana, ontem, mais precisamente no nosso site, uma matéria com o Dr. Cid Pitombo, em que ele alerta aí para os riscos da obesidade, né, na prevenção e no tratamento da Covid-19. Pesquisas recentes têm alertado para a obesidade como um dos principais fatores de risco para o agravamento dos quadros da Covid-19. Um estudo publicado na semana passada mostrou que os obesos sem comorbidades, com menos de 60 anos, especialmente os homens, eles possuem 4 vezes, gente, mais chances de morrer dessa doença causada pelo novo coronavírus. O Centro de Prevenção de Controle e Prevenção de Doenças, né, que é a principal entidade de saúde pública nos Estados Unidos, também emitiu um alerta para o fato de que a obesidade pode prejudicar a eficácia da vacina contra o coronavírus, que tem sido testada, várias vacinas estão sendo testadas ao redor do mundo, aqui no Brasil já são 4 sendo testadas, esse estudo aponta para que o risco de obeso, da vacina com o obeso não funcionar muito bem. Então, assim, esses dados todos, doutor, são dados alarmantes, que se a gente for considerar que metade da população brasileira está acima do peso e 20% dos adultos estão obesos, de acordo aí com o Ministério da Saúde, realmente são dados assustadores. E para a gente conversar hoje sobre esse assunto, o doutor Cid Pitombo, que é o coordenador do Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica do Hospital de Marechal Hermes, o Hospital Carlos Chagas, né, que fica no bairro de Marechal Hermes, aqui na Zona Norte do Rio. O doutor Cid, que é um dos principais especialistas no mundo sobre esse tema, vai conversar com a gente, então, nesse momento. Doutor, qual é o cenário hoje da obesidade no Brasil e por que dizem que a gente vive uma epidemia, que já não vem de agora, uma epidemia dessa doença chamada obesidade? Bom, primeiramente, a gente está vivendo realmente um problema seríssimo para a população mundial, que se chama obesidade, né? E esses estudos e essa pandemia do coronavírus veio novamente para nos alertar do tamanho da gravidade que é ser portador de obesidade, né? A obesidade hoje vamos dizer, quase que uma pandemia, né? No mundo inteiro você tem grupos de obesos em grande quantidade. Hoje, você tem uma ideia, no Brasil, cerca de 40% da população está acima do peso, nos Estados Unidos isso passa de 50%. Só de obesos mórbidos nos Estados Unidos você tem mais de 10% da população, você está falando de mais de 20 milhões de obesos mórbidos nos Estados Unidos, e isso tem acontecido em diversos países europeus e em diversos países do mundo, inclusive países pobres. Para você ter uma ideia, eu já operei no mundo inteiro, inclusive na Índia, já operei várias vezes na Índia. Você vai achar que na Índia não tem obesos? Eu fiz cirurgia de demonstração lá em diversas cidades, em Pune, Mumbai, Calcutá, Nova Delhi, porque na Índia, qualquer 1% são milhares de pessoas, são milhões de pessoas. Então, é uma doença gravíssima que está acometendo a população como um todo, e o maior elemento que está levando a população a se tornar acima do peso o principal é o hábito alimentar hoje das pessoas, né? As pessoas não têm mais tempo no seu dia a dia, desgaste em transporte público ou no próprio trânsito, o tempo que ficam trabalhando, então não se tem mais tempo para você produzir, mesmo que você tenha condições financeiras, produzir um alimento saudável. Você não tem mais tempo de chegar em casa, preparar uma salada, descascar uma fruta, então você acaba se vinculando muito à comida industrializada. A comida industrializada é um mal, entre aspas, necessário para a população mundial, porque a gente não consegue produzir alimentos suficientes para alimentar o mundo todo, quer dizer, a gente não tem banana, peixe, frango, alface, tomate para todo mundo.
Então, a gente necessita da comida industrializada para ser um complemento para poder conseguir alimentar todo mundo. A grande discussão é propiciar, seja a população de baixa renda ou de alta renda, uma comida industrializada de melhor qualidade nutricional. Então, essa bomba relógio, que é a falta de tempo com uma comida não adequada, está levando cada dia mais as pessoas a se tornarem obesas. E quando a gente fala nessa pandemia do Covid-19, você bem falou que o portador de obesidade ele tem uma tendência maior a se tornar um paciente mais grave, isso vem mostrar que você estar obeso, mesmo sem doença, ou seja, você achar que você está obeso e você não tem doença associada, não, eu estou obeso, mas eu não tenho doença nenhuma, meus exames são todos normais, isso do ponto de vista, às vezes, de exame simples, pode demonstrar que você seja uma pessoa saudável. Mas quando você vai para exames mais a nível celular, você vai ver, e esses estudos demonstram isso com a infecção, a pandemia do Covid-19, que mesmo você sendo um obeso e não tendo doenças aparentes, como diabetes, hipertensão e outras doenças, você é sim um portador de uma doença crônica e grave que leva você ao seu tecido adiposo, né, ao seu tecido gorduroso, a produzir substâncias que dificultam a produção de células do seu sistema imunológico, que dificultam a formação de anticorpos, tornando você uma pessoa mais fraca a combater uma infecção viral. E por um outro lado, se você, além de obeso, tiver comorbidades associadas, diabetes, hipertensão, doenças pulmonares, etc., aí sim você se torna um doente ainda mais grave, porque além de você já ter um sistema imunológico lentificado para responder ao ataque viral, você já está com suas reservas, seja um pulmão que não ventila direito, um rim que não filtra adequadamente, um fígado que não produz substâncias adequadamente em função de estar sobrecarregado, também com baixas reservas. E ao se infectar com o coronavírus, a chance de você se tornar um paciente mais grave, a chance de você ir para um CTI e a chance até de você morrer também se tornam percentualmente muito maiores se você estivesse dentro de uma faixa de peso adequada. Agora, doutor, o senhor arriscaria dizer que o fato de Brasil e Estados Unidos terem um alto índice de obesos, isso poderia impactar nos números também da Covid, já que são as duas maiores nações aí atingidas por essa pandemia? Quando a gente fala numericamente, né, principalmente Brasil e Estados Unidos, se assusta um pouco, mas a gente tem uma população muito grande, né? A nossa população ela é bem maior do que vários países da Europa juntos, né? Então, a dos Estados Unidos, então, é maior ainda do que a nossa, né? A gente está chegando aí a cerca de 200 milhões de habitantes, os Estados Unidos já chega a quase 300. Então, a gente são países que têm uma população muito grande. Mas, com certeza, a distribuição desse vírus, tanto na população que se torna assintomática, quanto em população que se torna, de um certo ponto de vista, mais grave, acabar acontecendo em países também que têm um índice de população maior de portadores de obesidade. A gente não tem ainda essas mensurações específicas, né, de obesos comparativas com outros países, né, mas a gente sabe que os estudos, principalmente os estudos de ambiência hospitalar, ou seja, os pacientes que chegam ao hospital, a maior parte que acaba ficando internada e a maior parte que acaba indo para a CTI e a maior parte que acaba falecendo, são sim portadores de obesidade. Então não há dúvida que se você tem países que têm 40% a 50% de uma população que está acima do peso, e são países de grande volume populacional, acabam tendo índices de contaminação e disseminação da doença muito maiores, né? Entendi. Mas é verdade que se a obesidade ela não for tratada com muita seriedade aqui no Brasil, a gente corre o risco de viver aí um colapso no Sistema Único de Saúde, no SUS, por causa dos efeitos dessa doença na população, doutor? Na verdade, não é só no Sistema Único de Saúde, né? Hoje existem estudos muito sérios, né, que demonstram que a maior parte dos países do mundo, não estamos falando de Brasil, não estamos falando de países de terceiro mundo, países ricos como Estados Unidos, Suécia, Finlândia, França, Inglaterra, a maior parte dos sistemas de atendimento à saúde, seja ele público ou privado, deve entrar em colapso em 2030, 2035, daqui a 10, 15 anos, devido à quantidade enorme que a gente vai ter de infartados,
paciente necessitando de hemodiálise, paciente com doenças ortopédicas associadas, paciente com complicações de hipertensão arterial, de derrames, etc. E isso tudo, na maior parte das vezes, produzido pela obesidade, porque às vezes você tem um paciente que fala que ele está em programa de diálise porque ele entrou em insuficiência renal com problema renal, mas esse problema renal foi produzido por uma diabetes, mas essa diabetes foi produzida porque ele estava fora do peso. Da mesma forma, às vezes o paciente ele entra estatisticamente como morreu de infarto ou de derrame, mas ele morreu de infarto ou de derrame porque ele era obeso e aí ele produziu substâncias que atrapalham e aumentam a agregação de gorduras ali na coronária e levando a infarto, assim como o paciente ele tem complicações pulmonares também inerentes da obesidade. Então, às vezes, o laudo da morte é infarto, o laudo da morte é derrame, mas essa hipertensão que produziu o derrame, esse infarto que foi produzido no paciente, se você for analisar epidemiologicamente, a maior parte desses pacientes estavam acima do peso. Então, Sim. é importante a gente entender que estar acima do peso, a gente não está discutindo aqui do ponto de vista estético, do ponto de vista de aceitação corporal, isso é outro assunto, né? Estar acima do peso e você ter gordura no seu organismo, principalmente a gordura intraabdominal, essa gordura do abdômen, da barriga, ela é extremamente maléfica na produção de substâncias que nos tornam imunologicamente mais fracos, nos tornam um potencial estatístico de desenvolver doenças graves, como diabetes, hipertensão e outras, muito maior que se a gente não tivesse o acúmulo dessa gordura. Ou seja, a gente está hoje com um problema mundial que, além das epidemias futuras que possam vir e tornar um colapso o atendimento e a produção de vacinas eficientes para essa população para ela estar fora do peso, nós também estamos produzindo uma gama de pacientes muito doentes com essas comorbidades do obeso, que lá na frente vão tornar impossível planos de saúde ou sistemas públicos de atendimento terem suficientemente máquinas, médicos, medicações, cateterismos, estentes e próteses ortopédicas para cuidar de todo mundo doente em milhões no mundo inteiro. Nossa, doutor, é realmente assustador tudo isso, e a gente precisa agir já, né? Bom, gente, a gente tem aqui no nosso bate-papo de hoje a Ingrid Jacinto. Ingrid, eu já vou chamar você daqui a pouquinho, tá ok? Fica aguardando aqui a gente, eu vou prosseguir aqui no papo com o doutor Cid, a gente vai falar agora sobre a relação da obesidade com a Covid, e eu já te chamo de volta aqui, ok? Fica aqui aguardando com a gente, tá bom? Obrigada. Bom, então, doutor, bom, tem aqui, inclusive, uma pessoa aqui que está perguntando para a gente. Ah, tá aqui, ó. Já temos aqui a Ana Flor. Que nome lindo, Ana Flor. Diabética já estou, mas na esperança da bariátrica. Isso aí, Ana Flor. O Vinícius também está colocando aqui, tem o IMC de 46 e nos exames de sangue colesterol bom, sem diabetes e com medo da Covid. É, isso aí, Vinícius, tem que ficar atento mesmo. Bom, deixa eu perguntar aqui, então, para o doutor Cid, né? Qual o principal desafio para os obesos hoje nesse cenário de pandemia? Por que eles fazem parte do grupo de risco? O senhor começou a explicar para a gente ali, mas como é que exatamente age a doença, no caso, em quem está com excesso de peso, ou, enfim, como é que isso acontece, doutor? Explica para a gente, por favor. Bom, quando a gente começa a ganhar peso e acumular gordura, né, principalmente essa gordura que eu falei anteriormente, essa gordura abdominal, essa gordura visceral, antigamente se achava que a gordura ele era praticamente um órgão de reserva, ou seja, se imaginava que evolutivamente a gente produzia gordura porque a gente não vivia como a gente vive hoje, a gente vivia no meio do mato, a gente ficava igual os animais tentando caçar e pegar comida, a gente era muito magro, e aí durante... quando conseguia alimento, comia, para tentar acumular alguma gordura, assim como os ursos quando hibernam, assim como as focas quando estão para entrar antes do inverno, elas têm que se proteger de camada de gordura. O ser humano, evolutivamente, se achava que tinha uma função meio assim, né? Se você olhar uma foca, ela é muito obesa, ela não tem doença inflamatória associada, né? Se você olhar um urso, ele é muito obeso, né? Ele tem muita gordura, mas o mecanismo da gordura dele não é o mesmo mecanismo que aconteceu nos seres humanos, evolutivamente, né? Porque a gente, com o tempo, a gente aprendeu a se agasalhar, então a gente não precisava da gordura para poder estar mais quentinho.
a gente aprendeu a caçar melhor, né? A gente tinha inteligência, então a gente não precisava da gordura acumulada para quando não tivesse comida. Então, de alguma forma, evolutivamente, a nossa gordura se tornou um órgão endócrino, um órgão produtor de substâncias. A Certo. gordura produz tanto substâncias boas quanto produz substâncias ruins. O excesso de gordura, principalmente a gordura intraabdominal, e eu falo isso com muita propriedade, que foi minha tese de doutorado exatamente sobre isso, né? O excesso de gordura, principalmente essa gordura intraabdominal, ela tanto produz substâncias que são maléficas ao nosso organismo, que afetam uma série de órgãos, quanto também bloqueiam a produção de substâncias que são boas. E ela produz substâncias inflamatórias que vão atrapalhar uma sequência de problemas no nosso organismo. Vamos dar um exemplo do diabetes. As pessoas escutam muito a palavra resistência insulínica, né? A Sim. insulina ela é produzida pelo pâncreas, ela tem o objetivo de pegar a sua glicose no sangue. Quando chega perto da sua célula, ela puxa a glicose para dentro da célula, a célula está com a sua energia e trabalha o que tem que trabalhar. Quando você tem muita gordura no abdômen, ela produz agentes inflamatórios que dificultam a transmissão desse sinal, ou seja, quando a glicose encosta na célula, está andando no seu sangue, quando ela encosta na célula para querer entrar e a insulina encosta para tentar puxar essa glicose, há um bloqueio na transmissão desse sinal, entendeu? E é aí que se chama resistência insulínica. Com o tempo, você vai ter muita glicose, muita insulina no seu sangue, você acaba se tornando diabético, né? Uhum. Outras funções que, por exemplo, substâncias do organismo produzem, existem substâncias boas que são produzidas pela gordura, que se tiverem em excesso, elas são bloqueadas. Existem substâncias, por exemplo, que produzem substâncias que protegem não grudar nada na sua coronária, que são essas Sim. artériazinhas finas que estão no seu coração. Quando você aumenta a quantidade de gordura, você produz substâncias que facilitam grudar a gordura no coração. Então, aumenta Uhum. a incidência de doença coronariana. Por um outro lado, a gordura também produz substâncias que dificultam a produção de células imunológicas. Então, quando o vírus ele entra no seu organismo e ele quer se proliferar dentro do seu organismo, nosso organismo produz uma diversidade de células e substâncias para tentar bloquear a proliferação desse vírus. A obesidade produz agentes inflamatórios que lentificam a produção dessas células de defesa. Então você acaba demorando a responder ao ataque do vírus, o vírus acaba se multiplicando mais rápido, em grande quantidade, e aí quando você vai se defender já é tarde, porque já tem muito vírus infectando o seu organismo. E do Agora, ponto de... Pode falar. desculpa, não, desculpa. É porque eu queria entender assim. Então, é por conta dessa dificuldade, dessa resposta imunológica que é mais baixa no obeso, é isso que faz com que pode explicar esse estudo que revela que pessoas com obesidade elas podem ter uma resposta menor, então, à eficácia de uma vacina, que a gente ainda não tem, mas a gente deve ter muito em breve. Na verdade, as questões que estão sendo discutidas da vacina no portador de obesidade, a vacina específica para o Covid-19, não se tem trabalhos ainda demonstrando, porque a gente nem tem a vacina ainda. Então, a gente não sabe Sim. como ainda vai ser a resposta imunológica do obeso na vacina específica para o Covid-19. O que a gente sabe são de estudos passados. Na vacina, por exemplo, do H1N1, na vacina da gripe influenza, na vacina do tétano em crianças, da hepatite, já se demonstrou que portadores de obesidade têm uma resposta menor à ativação da vacina. Ou seja, quando se inocula esse vírus morto, inativo, no organismo, na tentativa do seu organismo produzir anticorpos, no obeso essa resposta é mais fraca nessas vacinas que eu citei anteriormente. Então, por exemplo, você pega um portador de obesidade, vacina ele contra da gripe influenza e um magro. Esse portador de obesidade, quando você é vacinado, não é 100% das vezes de chance que você não vai pegar a virose. Você vai estar bem protegido, mas não é 100% de chance. No portador de obesidade na gripe influenza, por exemplo, ele tem 2 vezes mais chance de pegar a gripe influenza do que quem é imunizado e não é obeso. Então, se acredita que o comportamento da vacina no Covid-19, provavelmente, devido a essa resposta lentificada na formação de anticorpos do obeso, possa ser que não tenha também uma resposta tão adequada quando for feita em obesos.
Daí o alerta de que estar obeso é um reloginho que você tem de ter estatisticamente mais chance futura de ter doença e ter uma resposta imunológica mais lentificada. Verdade. Agora, algumas, algumas pessoas, né, inclusive, apesar de obesas, elas não têm nenhuma outra doença associada e, enfim, então ficam um pouco mais tranquilas. O que esses estudos mais recentes, como esse feito aí pelos pesquisadores da Califórnia, eles trazem aí de conclusão para o risco dessas pessoas de se contaminarem com o novo coronavírus, doutor? Na verdade, o mais interessante desse estudo é mostrar que, como o estudo foi feito em obesos que aparentemente não tinham nenhuma outra doença, né? Foi interessante mostrar o que a gente já sabia do ponto de vista celular. Quer dizer, que é o que eu sempre falo, às vezes a pessoa é obesa, chega na minha clínica ou lá no serviço do Hospital Estadual Carlos Chagas, fala, doutor, eu não tenho nada, meus exames são maravilhosamente bem, eu faço tudo, só tenho obesidade. Volto a dizer, quando você faz exames não muito específicos, provavelmente um doente jovem, que tem obesidade instalada não há muitos anos, ele vai ter exames todos naturalmente normais. Mas fazendo um comparativo muito mais fácil para ter entendimento, né, seria como se você pegasse um carro 1.0, né, e andasse com ele carregado o tempo todo. Se ele for novo, né, ele vai se manter, vai subir serra e etc. durante muito tempo. Mas se você deixar ele com essa sobrecarga durante muito tempo, provavelmente ele vai ter uma longevidade ou vai produzir algum tipo de problema no carro muito mais precoce se for um outro carro que, com esse mesmo motor 1.0, ande sem nenhum excesso de peso dentro dele. Então, esse estudo foi interessante mostrar que mesmo você não tendo comorbidade, assim mesmo, você estando fora do peso, você estando obeso, você é sim um grupo de risco para se contaminar e ter uma evolução pior no Covid-19. Obviamente, se você, além de estar obeso, tiver um diabetes de difícil controle, uma hipertensão mal controlada e outras doenças, aí sim, você é um paciente ainda de mais risco, tanto para a contaminação, quanto uma evolução desfavorável da doença, né? Abri um parênteses aqui, que entrou um comentário da Elisa Barreto, que ela diz o seguinte, doutor, tenho 1,5 m, 49 anos, sou hipertensa, asmática, estou com problemas nos pés por causa do meu peso, que é de 87 quilos. Doutor, bom, é um exemplo aí. Essa senhora, essa pessoa que está nos relatando isso, ela pode ser considerada uma obesa mórbida? Não, com 87 quilos, ou pela altura, relação, IMC, teria que checar isso. Na verdade, ela tem 87 quilos, ela vai estar com o IMC, um cálculo rápido aí de 36, 37, por aí. Quer dizer, ela já está numa faixa de peso que o sinal amarelo para o vermelho já está ligado, né? A cirurgia bariátrica, a gente pega o peso, divide pela altura ao quadrado, isso tem um índice, né? O normal do nosso peso é ficar entre 19 e 25. Acima de 25, você vai galgando graus de obesidade. Acima de 35, se você tiver doenças associadas que justifiquem, você pode ser sim submetida à cirurgia bariátrica. E normalmente até esses doentes que têm IMC entre 35 e 45 têm muito boa evolução, porque ainda não estão na faixa de superobesidade. Obviamente, teria que procurar um profissional qualificado para que você tenha certeza de uma indicação. Mas pacientes com índice de massa acima de 35, se têm doenças associadas, podem sim ser candidatas a um procedimento de cirurgia bariátrica e tem que manter o cuidado da contaminação do coronavírus, porque são sim grupo de risco. Agora, é importante a gente alertar o seguinte, que o paciente já operado, que já emagreceu, mesmo tendo sido obeso, seja lá de qual peso for, ele não é grupo de risco, porque essas substâncias inflamatórias, essa gordura já não existe mais, então ele volta a ter um comportamento e tem que ter os mesmos cuidados de um paciente não obeso. Certo, então sai em vantagem, né, doutor? Quem fez a bariátrica já ganha um fôlego aí, né? Tem um comentário aqui da Ana Flor que eu achei muito interessante, que ela está dizendo aqui o seguinte: eu continuei a caminhada e a corrida, mas essa gordura abdominal não desapega a gente. O medo da Covid é fato, mas tive que voltar a malhar na reabertura da academia.
Enfim, doutor, e a Miriam também está fazendo uma pergunta relacionada a isso. Há pessoas que são magras e têm gordura abdominal. Como eliminar a gordura do abdômen? Doutor, é muito difícil, né? É a área do corpo da gente onde a gordura prega e não sai. É assim mesmo? Como é que é isso, doutor? Não, na verdade é o seguinte, isso é uma coisa genética, né? Cada um tem uma fração genética de onde vai depositar a gordura. Tem pessoas que têm comportamento de depositar gordura dentro do abdômen. Tem pessoas que têm comportamento de depositar no abdômen, mas não é dentro. É aquela camada de gordura grande na barriga mesmo, é aquela barriga. Né? Mal comparando, é aquela barriga que é dura, normalmente a gordura está dentro do abdômen. Aquela barriga que é mole, né, que você consegue pegar assim, fazer assim, ver aquela camada enorme de gordura, aquela é uma gordura superficial. A gordura que está dentro do abdômen, ela realmente é muito mais maléfica ao organismo do que a gordura que está na superfície. Mas ambas gorduras tem que tomar cuidado qual é a quantidade que essa gordura está ali. Como que perde gordura? Primeiro ela falou a questão do hábito de atividade física. A atividade física ela é fundamental para o nosso sistema como um todo. Ela faz boa funcionalidade intestinal, ela melhora muito o seu sistema cardiovascular, ela nos dá uma melhor função pulmonar, mas o impacto na perda de peso não é tão grande como uma boa orientação nutricional. Além disso, a atividade física ela é fundamental porque ela também melhora o nosso sistema imunológico. Existem vários sistemas dentro do nosso sistema imunológico, existem várias fases do sistema imunológico que, ao fazermos atividade física, a gente também melhora a produção de substâncias que nos ajudam no nosso sistema imunológico. Agora, quando se fala em perda de peso, é fundamental que se tenha uma boa orientação nutricional, que é a boa orientação nutricional, a mudança do hábito alimentar. Sim, essa sim é que vai fazer perder peso. Voltando ao assunto da gordura abdominal, é importante a gente colocar algumas coisas. Quando você tem uma gordura abdominal e você está preocupado com isso, é importante você procurar um profissional que entenda bastante desse assunto, porque não é toda gordura que ela é maléfica. Eu vou dar um exemplo que muitas mulheres vão gostar e outras não vão gostar. Essa gordurinha que a mulher passou dos 40, 45, 50 anos, produz logo acima do pubis, aqui do ossinho, né? Esse ossinho onde faz o cortezinho da cesariana, mais ou menos naquela região, sempre fica uma pequena barriguinha ali, e as mulheres às vezes se incomodam muito com essa gordura. Essa gordura, ela deve ser avaliada com muito carinho para não ser lipoaspirada ou ter feito algum procedimento, porque essa gordura ela produz substâncias boas para a sua coronária. E às vezes, é uma coisa incrível, né? Existem locais de gordura que o organismo futuramente acumula ali e produz substâncias que são benéficas ao organismo. Então, às vezes a mulher malha muito, gosta muito da questão estética do corpo dela, está com uma pequena gordurinha ali e vai lá e lipoaspira. E mal sabe ela que aquela gordura pode, às vezes, ajudar ela a não ter uma doença coronariana com 60, com 70, com 80 anos. Então, doutor, depois a gente vai voltar, vou fazer uma pauta com o senhor para o portal sobre esse assunto aí. Gostei de saber disso. Então, até a análise de qual tipo de gordura, a localização de gordura que você tem que ter calma, porque existem gorduras benéficas e existem gorduras que são maléficas. O que a gente está falando desde o início do programa, que é o nosso assunto principal, nós estamos falando de obesos mesmo, de pessoas que têm grande quantidade de gordura. E realmente, quando você tem grande quantidade de gordura, com certeza você tem grandes áreas de gordura que estão produzindo substâncias maléficas ao organismo, e isso deve ser feito, deve ser perdida essa gordura, e aí são dois caminhos. Se você não tem indicação de cirurgia, uma boa orientação nutricional. Se você tem indicação de cirurgia, que procure um profissional qualificado para avaliar o seu caso. Então, assim, no caso das pessoas obesas e das pessoas obesas mórbidas, qual é a recomendação que elas têm para lidar com a pandemia de coronavírus e outras epidemias? Quer dizer, ela não vai conseguir também marcar uma cirurgia tão rápido, né, doutor? Daqui a pouco a gente vai, inclusive, falar detalhadamente sobre o programa que o senhor coordena. Mas o que ela pode fazer hoje, nesse momento? Bom, a primeira coisa, se a pessoa estiver em confinamento, né, uma coisa que eu sempre falo, o confinamento leva a muita gente a ganhar peso. A gente viu isso lá no programa, os pacientes que ficaram em confinamento tiveram um aumento de peso, né? O que a gente tem que entender é que são dois universos, né? Existe o obeso, que não é o obeso mórbido, ou existe o obeso mórbido. O obeso mórbido ele é portador de uma doença chamada obesidade mórbida. Ele tem mecanismos de fome e saciedade comprometidos, ele tem uma absorção calórica mais eficiente, ele tem um gasto metabólico, quer dizer,
o gasto energético do corpo dele é menor, é mais lentificado, ele acaba acumulando em gordura. Esse doente ele tem muita dificuldade de conter a alimentação dele, principalmente em confinamento. E existe o obeso, que está obeso, que está comendo inadequadamente e sabidamente sabe que não está comendo e está ganhando peso. Em ambos os casos, um é mais difícil, que é o caso do obeso mórbido, quando você está em confinamento, você tem que, a primeira coisa que tem que se alertar, o que você leva para dentro da sua casa. Então, se você vai ao mercado, o que você traz para dentro da sua casa, seja compra online ou indo presencialmente a um supermercado, é ali que está a sua dieta. A sua dieta não está quando você chega em casa. A sua dieta está quando você vai no mercado. Primeira dica que eu dou, nunca faça compra online ou nunca vá ao mercado com fome. Porque isso faz com que você tenha muito mais vontade de comprar coisas que você não compraria bem alimentado. Então, se você se programa para ir ao mercado ou fazer uma compra online, faça isso bem alimentado. Que aí você vai ter mais discernimento de escolher alimentos de boa saúde. Então, esse mecanismo principal é o momento da compra, é o momento da sua dieta. Porque se você está na sua casa e tiver a oferta de um biscoito recheado, você vai comer o biscoito recheado. Agora, não tem o biscoito recheado e tem uma fruta, você vai comer uma fruta. Se você tem um hambúrguer ou você tem um peixe, se não tem um hambúrguer, você vai comer o peixe. Mas se tiver um hambúrguer, você vai comer o hambúrguer com batata frita. Então, primeira dica que eu dou no isolamento é não leve nada para sua casa que possa levar você até o aumento de peso. Tire os refrigerantes, tire os alimentos industrializados que você possa tirar. E tente ter também, né, doutor? Sim, açúcar, sal. Tente ter uma orientação de um profissional. Hoje você tem muita facilidade de ter consultas online ou presenciais com cuidado, para que você não leve para casa. Quanto ao cuidado que ele deva ter, o cuidado que ele deva ter é o cuidado que todos nós sabemos. Né? Você sendo portador de obesidade, você tem que ter um cuidado maior no distanciamento das pessoas, no cuidado da máscara, no uso do álcool em gel, mas você tem que ter um cuidado maior de ambientes muito fechados, o elevador está cheio, você não entra. Você tem que ter um cuidado maior do que as outras pessoas. Não é que as outras não tenham que ter cuidado. Todos nós temos que ter muito cuidado, porque isso é uma pandemia grave que ainda não está sob controle. Certo. Doutor, estou achando muito bacana, e eu quero antes, tem muito aqui que é paciente do senhor ou é candidato a ser seu paciente. Está entrando aqui na nossa live e estão comentando, então vou rapidamente aqui para o senhor. Né? A gente tem aqui o Ivaldo Fagundes. Sou paciente do Dr. Cid, estou na perda de peso. Tinha 305 e agora estou com 250. Estou na perda ainda. Que bacana! Parabéns, Ivaldo. Sucesso aí na sua perda de peso. A Flávia Maria está perguntando aqui, depois essa daqui a gente vai deixar mais para frente, hein, Flávia? Por que tanto preconceito com a bariátrica? Bom, aqui também a Cristina está dizendo aqui, Cristina Nunes, obrigada, Cristina, de estar aqui. Ótimo tema, aprendendo muito. A Silvânia Gomes está dizendo o seguinte, uma outra paciente do senhor, doutor, sou paciente do Dr. Cid Pitombo, só tenho a agradecer a Deus, ao Dr. Cid e toda a equipe. Bacana isso. E agora a gente vai pedir aqui o doutor para explicar um pouquinho para a gente como é que funciona aí, por que esse programa estadual de cirurgia bariátrica, que funciona no Hospital Estadual Carlos Chagas, ele é tão importante para essa população de obesos aqui no nosso estado, doutor? Quais são os diferenciais desse programa em relação a outros serviços de bariátrica aí pelo país? Primeiro eu queria... a gente está fazendo 10 anos agora do Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica, isso é uma marca histórica, a gente nunca imaginava chegar tão longe, eu espero que a gente ainda tenha mais de 10 anos, né? A gente conta com todos esses pacientes para nos ajudar a manter esse programa, que não é fácil manter um programa desse, as pessoas não têm ideia, esses 10 anos, de tudo que já aconteceu para a gente passou por vários governos, várias secretarias, secretários e etc. A gente conseguiu ir passando por isso tudo, e a gente conseguiu passando isso tudo por um trabalho muito grande de toda a nossa equipe, não só meu, como de toda a equipe multiprofissional e administrativa que trabalham com a gente lá no hospital. Esse programa ele mudou uma realidade do estado do Rio de Janeiro. Você tem uma ideia, Rosane? Antes desse programa, se faziam, entre média, 15 a 20 cirurgias bariátricas por ano em todo o estado do Rio de Janeiro, no Sistema Único de Saúde. A gente faz cerca de 500 cirurgias por ano. A gente já atendeu mais de 5 mil pacientes. A gente já operou mais de 3.400 pacientes em 10 anos. Esse programa revolucionou
um programa de saúde, um problema de saúde pública que existia no estado do Rio de Janeiro, que era o abandono do portador de obesidade mórbida. E a gente, com muito trabalho, muita luta, a gente tem conseguido resgatar e atender da melhor forma possível os portadores de obesidade mórbida no estado do Rio de Janeiro. As pessoas não têm ideia. Eu opero ambos os lados, né, do obeso mórbido. Né? Eu opero os ricos e famosos, né, na minha clínica privada, como opero a população de baixa renda no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica. Então, eu vivencio exatamente o que acontece nos dois mundos. Então, a história do Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica é uma história de muito trabalho, de muita luta. Nós passamos por momentos dificílimos, mas se você tem uma ideia, nesses 10 anos de cirurgia bariátrica, nós não paramos nem um mês, nós nunca paramos de atender a população, nunca deixamos de operar, eu não deixei aquilo parar em momento nenhum. O único momento que a gente parou foi agora, mas por um óbvio motivo, e a gente retomou já as atividades agora em julho, e de julho até agora nós já fizemos mais de 70 cirurgias bariátricas. Hoje mesmo de manhã eu fiz 4 cirurgias e amanhã eu tenho 5 cirurgias agendadas no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica. Então é um programa que nos dá muito orgulho de estar batalhando por ele há 10 anos, que é uma verdadeira batalha, né? É um dos maiores do mundo, né, doutor? É um dos maiores programas do mundo, né? Por acesso, por laparoscopia, que é esse acesso minimamente invasivo, com certeza é um dos maiores programas do mundo, tão longevo que está, já estamos com 10 anos de programa, e esses 10 anos de programa a gente deve à equipe, a gente deve aos pacientes que entenderam a mensagem de se cuidarem no pós-operatório de forma adequada, né? A gente é muito rígido, a gente cuida muito bem dos pacientes, tanto no pré como no pós-operatório, como o Ivaldo, acho que o Ivaldo comentando que perdeu já 50 e tantos quilos, quero vê-lo logo, porque já está na época de ver, porque com esse peso todo, ele merece ser visto, porque a gente sabe a luta que é para um paciente perder peso. Nós tivemos um paciente essa semana lá que ele perdeu 100 quilos para operar, ele pesava 270, chegou a 170 agora e vai ser operado, porque quando o paciente emagrece, ele torna a cirurgia mais segura para ele. E o que a gente mais luta no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica é que a gente tenha uma cirurgia segura para que esses pacientes, principalmente pacientes de baixa renda, possam logo voltar às suas atividades e cumprir o seu dever social e voltar ao trabalho e poder melhorar a renda da família que tanto eles precisam. É verdade. Temos aqui também outros depoimentos aqui também, olha, que deixaram aqui, ó. Boa noite, Silvânia Gomes. Boa noite, sou paciente do Dr. Cid Pitombo. Só tenho que agradecer a Deus e ao doutor e toda a equipe. Olha, aqui também, gratidão, doutor Cid, 9 meses hoje, um total de 103 quilos eliminados. Parabéns, Joaninha. Aqui também temos a Jaqueline. Olha, a Jaqueline disse o seguinte aqui, a Jaqueline Ribeiro Diniz, doutor Cid é o nosso anjo de jaleco, hoje eu sou mais feliz por conta dele e sua equipe. Bacana, Jaqueline. A Luciana Bento também aqui comentou, enorme, outra que te chamou de anjo, tá? Doutor Cid Pitombo, enorme admiração por você, um anjo que Deus enviou para nos ajudar. Bacana esse reconhecimento, né? Bacana que as pessoas, né, parece que se tornam meio que uma grande família também, sempre participando, enfim. E são fãs aí do programa, e isso também representa um pouco do seu sucesso também, né, doutor? Como é que explica para a gente só como é que funciona rapidamente essa técnica da videolaparoscopia, que o senhor disse que ela é minimamente invasiva, como é que ela funciona exatamente? A cirurgia bariátrica, né, ela principalmente para pacientes de baixa renda, ela é fundamental que seja feita pelo sistema minimamente invasivo. Porque através de pequenos furinhos, a gente coloca uma microcâmera e micropinças, olhando no monitor, a gente consegue fazer toda a cirurgia, desconectar o estômago, ligar o intestino, etc. E torna a cirurgia mais rápida. Eu faço uma cirurgia dessa, para você ter uma ideia, em meia hora, 40 minutos no máximo. Então, isso propicia que a gente faça um volume maior de cirurgia, propicia que o doente logo acorde da anestesia, portanto, se mobilize, diminuindo a chance dele ter complicações sérias, como trombose, embolia e outras. Propicia que o doente logo tenha alta. Todos esses doentes que foram operados hoje, se Deus quiser, amanhã de manhã estão todos indo para casa. Propicia que ele logo volte às suas atividades de trabalho. Isso, quando a gente fala de população de baixa renda, isso é fundamental. Então, a gente junta uma cirurgia mais rápida, mais segura, com uma evolução melhor, uma recuperação mais rápida, para uma população de baixa renda. Quer dizer, então, hoje, no Hospital Estadual Carlos Chagas, os pacientes têm acesso, hoje não, há 10 anos, acesso à mesma tecnologia, inclusive ao mesmo cirurgião, que opera os pacientes que são de alto poder aquisitivo, que chegam na minha clínica de Jatinho, minha clínica na Barra, no aeroporto de Jacarepaguá,
são atendidos, pegam o jatinho e voltam para São Paulo, para Minas, etc. São atendidos da mesma forma, são conduzidos da mesma forma, pela mesma equipe, e a gente tem o mesmo resultado, graças a Deus, tanto na clínica privada quanto na clínica pública. E é um programa que está fazendo 10 anos e que a gente está lutando bastante para que ele permaneça ainda por mais de 10 anos atendendo a população que não era atendida e hoje tem esse... Não é nem oásis mais, hoje a gente virou uma grande praia que atende com o maior carinho essa população de todo o estado do Rio de Janeiro. Doutor, vai continuar, porque as autoridades públicas não vão ser capazes de acabar com um programa que dá tão certo como esse, pelo amor de Deus. Vamos lá. Seguinte, como é que foi? Vocês tiveram que suspender as bariátricas pelo Estado, né, em decorrência da pandemia do novo coronavírus. Como é que vocês conseguiram acompanhar os pacientes nesse período? Houve muitos relatos aí de ansiedade, ganharam peso. Como é que foi também essa retomada do programa, doutor? E como é que vocês estão aí conseguindo garantir a segurança das cirurgias? Queria que o senhor falasse um pouquinho aí desse período, né, da pandemia para cá. Bom, durante a pandemia, foi todo mundo pego meio que de surpresa, né? A gente já estava percebendo o movimento, eu mesmo ia para a China em janeiro, já soube da questão da pandemia lá, bloqueei a minha viagem, acabei ficando por aqui, e logo a gente parou. Em março, dia 13 de março, nós paramos totalmente, e logo depois as autoridades realmente mandaram a gente suspender atendimento ambulatorial. Durante todo esse período, a minha equipe trabalhou arduamente, nutricionistas, psicólogos, os médicos, os clínicos, todo mundo trabalhou arduamente no atendimento das redes sociais. A gente tem os pacientes em redes sociais, em grupos de WhatsApp, até para poder marcar consultas, etc. A gente já tem isso muito organizado. Então, a gente pôde monitorar esses doentes por atendimento e diariamente eram emitidas orientações para todos esses grupos. Obviamente, deixamos claros que em qualquer necessidade de atendimento presencial isso foi feito. A gente tinha médico no hospital que ia lá para o hospital no ambulatório só para atender casos presenciais. A gente manteve o nosso ambulatório aberto, entre aspas, somente com um funcionário diariamente para atender telefone, e no caso de uma emergência, um médico iria lá para poder atender presencialmente um paciente, né? Graças a Deus foram muito poucos casos de atendimento presencial, nenhum grave. E aí, voltada quando as autoridades de saúde nos sinalizaram que a gente poderia voltar ao atendimento, antes disso, nós preparamos o ambulatório para atendimento. Lá nós temos totem de álcool gel, a gente tem placas de proteção de acrílico em todas as mesas, temos proteção facial, máscara, tapete de higienização para os pacientes. E, além disso, a gente tomou uma série de cuidados de aumentar a nossa área de atendimento para evitar a aglomeração dos pacientes que chegavam, com o distanciamento adequado desses pacientes, e voltamos gradativamente ao atendimento ambulatorial. A partir da decisão do atendimento ambulatorial, também nos foi liberado voltar ao atendimento das cirurgias. E aí também fomos para outro cuidado. Todos os pacientes que foram operados testaram para o Covid no hospital, o Estado forneceu esse teste gratuitamente, testaram antes da cirurgia, testaram no momento da internação, foram operados, obviamente, com toda a equipe, com todo cuidado, a equipe testada, com proteção facial, com máscaras de proteção, e esses pacientes têm sido acompanhados e, graças a Deus, estão evoluindo bem e não tivemos nenhum problema com contaminação de coronavírus até o momento, desses mais de 70 doentes operados até o momento lá no Hospital Estadual Carlos Chagas. Bacana, doutor. Agora eu queria chamar aqui para nosso papo, tem muita gente escrevendo aqui, a gente não vai conseguir responder todo mundo agora, mas que a gente não conseguir aqui durante a live, depois a gente responde para todo mundo aí. Queria chamar de volta aqui para a nossa live a Ingrid Jacinto, que ela foi uma dessas pacientes aí operadas pelo Dr. Cid agora recentemente, no pós-pandemia, né? Nesse período seguinte a essa suspensão que durou 3 meses. Bom, a Ingrid ela tem 29 anos, ela foi operada recentemente e já perdeu de 14 a 16 quilos aí, se eu não me engano. Ela é moradora de Realengo, na zona oeste aqui do Rio, e ela estava me contando, gente, que ela chegou a 122 quilos. Ela ia ser operada no início do ano, mas aí com a pandemia ela teve que esperar mais tempo. Ela é uma das primeiras pacientes a serem chamadas nessa nova fase do programa, né, que atende já em média aí 500 pessoas aí por ano, né, e ela ficou 3 meses aí, né, ela teve que ficar 3 meses parada aí esperando aí, por conta das medidas de isolamento social. Ingrid, por que você, primeiro eu queria saber com você, obrigada por estar aqui, a gente já se apresentou, falou com ela no início, obrigada por estar aqui com a gente,
Ingrid, por que você decidiu procurar o programa? Quando e por que você resolveu se inscrever e se submeter a uma cirurgia bariátrica? Porque todos os procedimentos cirúrgicos eles têm um risco importante, né? Ninguém faz uma cirurgia, acordei hoje com vontade de fazer uma cirurgia. Não, não é bem assim. Existem os riscos, né? E porque você não teve medo? O que mais te motivou para você se inscrever nesse programa e se candidatar aí a uma cirurgia, conseguir realizar a cirurgia? Mais uma vez, obrigada, né, pela minha participação. Eu me inscrevi no programa de 2016 a 2017, porque como a minha profissão, eu tenho que ir direto, fazendo cabelo, e o dia praticamente todo, eu sinto muita dor, né, mas sentia muitas dores nos pés, na coluna, né, devido ao volume dos seios e tudo. Sempre que eu ia no posto de saúde, eu perguntava se tinha algum método nutricionista, essas coisas. Aí eu passei por um especialista, ele me avaliou, eu muito nova, com tanto peso, aí entrou num programa, né, e eu fiquei aguardando. Até achei que não seria nada, né, porque demorou. Mas teve momentos que esqueci dela, ela fazer isso, esquecer e deixar passar, porque são muitas pessoas, né, que estão aguardando. E quando eu menos esperei, o telefone tocou para eu poder me apresentar, né, no Hospital Carlos Chagas, para poder fazer todo o procedimento de avaliação, para ver o meu peso, se estava ainda dentro do ideal para poder dar a cirurgia. E eu não tive medo, porque em todo momento eu pensava, primeiramente, claro, que era na minha saúde, né? Eu estava já quase diabética, né? Todos os exames que eu fazia dava, cuidado, você é muito nova, tem que se cuidar e tudo. E também tem aquela questão, né? A gente é mulher, casada, com vergonha de fazer umas coisas e outras, devido ao peso, a gente, né, quer comprar, colocar uma roupa, se arrumar um pouco mais e não tem condição. Você sentia um abalo na sua autoestima, além das dores do corpo. Muitas dores. E aí, bom, você ficou aguardando, teve uma surpresa quando foi chamada, e aí, quando você estava próximo de ser operada, veio a pandemia, você teve que esperar mais um pouquinho. Como é que foi essa espera aí, nesse período? Quando eu estava respirando, porque, como o doutor falou, a gente tem um grupo, né, no WhatsApp, a gente é uma família, porque a gente acaba fazendo amizade que leva para a vida toda. E aí eu via que as meninas iam sendo chamadas, e eu você também, não sei o quê, aquela animação toda. E quando estava prestes para eu poder operar, chegou a pandemia, teve que cancelar tudo. E eu fiquei, porque assim, também já passei depressão, né? Eu tenho problemas de depressão, síndrome do pânico, uma série de coisas. Aí eu fiquei com medo de cair uma vez, ficar ruim, mas eu elevei o pensamento, né? Primeiramente Deus, e se não foi para ser porque não era, não foi só um problema que afetou o nosso país, como o mundo inteiro, né? E a gente tem que ter essa consciência de que é para mim sempre. E eu tive que me virar de ficar regrada na alimentação saudável, para poder não perder, para poder não ganhar peso, porque é muito difícil. E eu fui mantendo a minha reeducação alimentar, né? Porque a gente tem o pré-operatório, o acompanhamento total com nutricionista e psicólogo, e o tempo todo frisando e lembrando de tudo que eu havia passado pelos procedimentos, revendo as dietas e não trazendo nada para casa do que venhamos. Tenho uma filha de 6 anos também, e por eu ter passado por tanta coisa assim ruim devido ao aumento de peso, hoje a minha preocupação também é com ela e a minha família em peso,
depois da minha cirurgia, mudou totalmente o hábito alimentar. Que bacana, de modo geral. Você conseguiu, então, inspirar muita gente aí na sua família. Você teve medo de encarar um centro cirúrgico e sair de lá com Covid? Eu não tive essa preocupação, porque a equipe é fantástica. E para a gente poder chegar ao centro cirúrgico, até mesmo na enfermaria, a gente passa por séries de testes para ver se a gente está apta a fazer a cirurgia ou não. Então, eu não tive essa preocupação, porque foi tudo feito com muita cautela, a equipe é maravilhosa, e só tendo a certeza que a pessoa está 100% de fazer a cirurgia, senão não volta para casa de novo. Verdade. Deixa eu te perguntar, com quantos quilos você estava quando você se inscreveu no programa, quando você foi submetida aí à cirurgia? Quanto está pesando hoje? Você está se pesando todos os dias? Quanto está se pesando hoje? Como é que você está se sentindo olhando agora para o espelho, vendo uma nova Ingrid, né? Como é que é esse resultado para você? E se valeu a pena esperar e fazer tudo direitinho, e todo esse sacrifício para você conseguir fazer sua cirurgia? Olha, a sensação é maravilhosa, né? Quando eu me inscrevi no programa, eu estava com 110 quilos. Aí, quando eu fui chamada, mantive esse peso. Não sei o que é a ansiedade. Eu engordei. Eu cheguei a 122 quilos. Tive que voltar para poder fazer uma reeducação alimentar, para poder perder, para poder ser realizada a cirurgia. Senão, eu ia ficar esperando mais um tempinho. E aí, eu fiz certinho, segui todos os protocolos, como ordenado, e está sendo maravilhoso, né? Eu tive um pouco de susto, assim, tem uma filha de 6 anos, como é que eu vou cuidar dela e tudo mais? Mas a cirurgia, como o doutor falou, depois que a gente sai no dia seguinte, caminhando, tranquila. Claro, a gente tem um pouco mais de cuidado, porque a gente acabou de fazer uma cirurgia, né, de grande porte, e a sensação é que, para mim, né, parecia que eu não tinha sido operada, porque eu dormia bem, entendeu? Eu me alimentava direitinho, no tempo certo, mas as pessoas que me falavam, Ingrid, você tá ótima. E assim, fica deitada. Não vou ficar deitada, não, vou caminhar um pouquinho, né, com segurança e tudo. E hoje eu tô com 102 quilos, né, depois da cirurgia. Me pego todos os dias, mas uma vez ou outra, tipo uma vez na semana. Eu tive agora, eu com o nutrólogo e me pesei, estava com 102 quilos. E é sensacional. As pessoas olharem para a gente, olha, você está bonita você sempre foi, mas você está mais, sabe? Você está com autoestima elevado. Pena que a gente não pode passear, sair, comprar nada, porque a gente está em confinamento agora mais do que nunca também. É verdade. Né? Tem que se cuidar mais também, né? Então, valeu a pena esperar, fazer esse sacrifício todo. E o que você diz aí para essas pessoas, que tem várias pessoas aqui, doutor, não vai dar para ler todo mundo, que a gente está chegando no final da nossa live aqui, ainda quero fazer outras perguntas para o senhor, mas tem várias pessoas querendo saber como é que vão participar. O que você diria, Ingrid, para pessoas que, como você, estavam muito incomodadas com o próprio corpo, estavam tendo problemas sérios de saúde decorrentes do excesso de peso? Eu digo para elas para não desanimarem. Embora demore, a gente tem que ter a consciência. Não é poucas pessoas que estão aguardando, né, esse chamado de você ir para fazer a cirurgia. A gente tem que se conscientizar. A população é muito grande e a gente não pode desanimar. A gente tem que continuar perseverando ali, porque demora, mas é uma coisa que acontece. Né? Não é uma propaganda enganosa, não é nada disso, é uma coisa que demora muitas pessoas e que eles continuem, né? E quem não se inscrever por medo ou não sei por qual razão, vá numa clínica de saúde, procure informação, passe por um especialista para ele avaliar
e ver que, de fato, você precisa passar por essa cirurgia para melhorar o seu estado, né, de modo geral, a sua vida, a sua saúde, em geral. Isso muda completamente a nossa vida. Certo. Agora, doutor Cid, o senhor é médico do SUS, né? E também de pacientes famosos aí, como André Marques, Leandro Hassum. Tem alguma diferença aí na técnica? O senhor já falou aqui, mas eu gostaria só de reafirmar isso. Tem alguma diferença na técnica que o senhor faz no Hospital Carlos Chagas e que o senhor faz na sua clínica privada? É a mesma coisa? É exatamente a mesma coisa. A condução dos pacientes é igual, a equipe que atende é a mesma, quem opera os doentes, obviamente, sou eu, da mesma maneira. O equipamento que a gente usa é exatamente o mesmo, os grampeadores, as pinças, o material. Então, não há nenhuma diferença de um doente hoje ser operado. Obviamente, se você vai ter um pouco mais de luxo no hospital, talvez privado, você vai ter num quarto privado, mas o próprio Hospital Estadual Carlos Chagas, as enfermarias são climatizadas com ar-condicionado, com televisão, camas elétricas, banheiros especiais para obesos. E dentro do centro cirúrgico, a gente tem o mesmo equipamento que a gente opera nos melhores hospitais, vamos dizer, do mundo, né? Esse programa foi formatado especificamente para cuidar do portador de obesidade, então não há a menor diferença. A técnica que a gente usa é a mesma, a cirurgia é a mesma, o material é o mesmo, então não há a menor diferença do paciente da clínica privada para o paciente operado no Programa Estadual de Cirurgia Bariátrica. Eu acho que isso foi um grande diferencial na formatação desse programa, desse projeto, né? Isso foi um projeto que alguns achavam que era uma loucura há 10 anos atrás, você formatar um programa de cirurgia bariátrica no hospital que na época não tinha absolutamente nada no hospital. O hospital não tinha CTI adequado, o centro cirúrgico não tinha respirador para obeso, não havia tomógrafo para obeso, não havia nada para obeso naquele hospital. E foi tudo colocado lá para ser formatado esse programa estadual de cirurgia bariátrica. E durante os primeiros meses, muitas pessoas achavam, não acreditavam que esse programa fosse vingar, e nós estamos fazendo agora 10 anos, e lutando para que a gente consiga ficar mais 10 anos, porque a ideia é que se a gente conseguir ainda ficar por mais anos lá, é que a gente aumente o atendimento, aumente o número de cirurgias, que agora a gente entende bem o que está acontecendo com essa população. E toda essa fama boa, graças a Deus, que o programa ganhou, graças ao bom resultado, aos pacientes que ficaram satisfeitos com o atendimento e o bom resultado, fez com que a procura também aumentasse muito, né? Certo. Você imagina, não havia nada, nenhuma luz no túnel para o portador de obesidade mórbida no estado do Rio de Janeiro. E, de repente, se abriu um enorme clarão e todo mundo... para vocês terem uma ideia, o projeto, o programa é do Sistema Único de Saúde, mas o Sistema Único de Saúde é para atender qualquer paciente da população brasileira, do estado do Rio de Janeiro. E a gente opera muita gente de convênio, que tem convênio, mas como quer ser operado por mim e por nossa equipe, né, acaba e não tem condições de pagar para mim do ponto de vista privado, se inscreve e opera no Hospital Estadual Carlos Chagas. Então, Entendi. Isso tudo é um reflexo da fama que o projeto ganhou, né, graças a Deus, né, mas isso tudo foi uma formatação de uma coisa muito bem pensada. Quer dizer, hoje você tem um hospital público em Marechal Hermes, que tem toda a sequência de atendimento, de material, de etc., para o portador de obesidade mórbida. É uma coisa incrível, mas existe. Bacana, né? Um belo exemplo, né? Aliás, viva o SUS, né, doutor? Viva o SUS, e a gente tem que se agarrar aí no SUS, aí deu a demonstração da sua força, da sua importância agora também durante a pandemia. Eu tenho mais duas perguntinhas para o senhor, a gente já está com o nosso tempo assim bem estourado, mas eu quero muito fazer essas perguntas para o senhor. Bom, a Ingrid falou, ela estava contando aqui, ela chegou a sofrer com ansiedade, com depressão, com síndrome do pânico, enfim, vários pacientes aí que sofrem com obesidade, e eles têm associados também alguns transtornos emocionais, né? E isso está muito tratado também nesse programa. O programa tem esse olhar multidisciplinar, né, para o tratamento do doente e principalmente para a saúde emocional dele. Doutor, por que o acompanhamento psicológico ele é tão importante para esse tipo de paciente e por que algumas pessoas podem depois voltar a engordar? Como é que é esse risco aí?
Bom, o atendimento psicológico é fundamental. No primeiro momento, a ambiência das psicólogas, né, da nossa equipe, tenta entender se o paciente tem algum distúrbio grave que possa até meio que contraindicar a cirurgia, né? Mas o momento principal é o momento pós-cirúrgico, né? Você tem um paciente, que quando a gente fala de obeso mórbido, principalmente no Sistema Único de Saúde, né, no SUS, a gente vê pacientes muito mais obesos do que a gente vê na rede privada. Que o paciente da rede privada, ele tem acesso à medicina, ele tem acesso à dieta, ele tem acesso a bons medicamentos, a bons médicos, mais facilmente. Então, dificilmente eu pego na minha clínica privada um doente de 200, 300, 350 quilos. Lá no Hospital Estadual Carlos Chagas, isso é todo dia. Esse paciente, principalmente esses super obesos, eles vivenciam no pré-operatório uma loucura na vida deles, né? Você imagina um paciente que não consegue fazer sua higiene pessoal, uma mulher que fica menstruada todo mês e não consegue alcançar as partes íntimas para se limpar, ou mesmo o hábito de ir ao banheiro, né? Fazer qualquer tipo de coisa, seja pipi, cocô, o que for, e não consegue fazer sua higiene pessoal. Precisar de uma cuidadora o tempo todo para cuidar da sua higiene. Não vou nem dizer de outras coisas mais. A questão da própria preconceito que foi citado aí, do preconceito do obeso, quando ele entra numa van, ele entra num ônibus, ele entra em qualquer ambiente, se vai quebrar a cadeira, se não vai, numa loja, né? Então, toda essa carga toda de eventos vem para uma pessoa que opera e cria uma expectativa no pós-operatório que isso tudo desapareça. E muitas das vezes, se o doente não for super obeso, provavelmente isso vai desaparecer. Mas às vezes o paciente super obeso, você vai ter um comprometimento de pós-operatório mais difícil. Daí a necessidade de você ter um grupo de psicólogos, e o nosso grupo de psicólogos tem muita experiência, que trabalha com isso há muitos anos, para tentar coordenar até as coisas boas e ruins do pós-operatório. Existem coisas maravilhosas, são as mulheres serem mais desejadas, as mulheres estarem andando na rua e serem mais desejadas, os homens conseguirem ter melhores relacionamentos, entrar numa loja e comprar novas roupas, como também existem até os detalhes. O paciente é muito obeso, começa a ficar com muita pele, tem algum problema com essa pele, até do ponto de vista estético, e as psicólogas estão ali o tempo todo monitorando que isso é um comportamento natural da cirurgia e que isso aí tudo vai ser agregado ao longo da perda de peso, que demora um ano e pouco, a perda de peso desses pacientes no primeiro momento. Quanto à questão do reganho, o paciente portador de obesidade também tem que ser monitorado, tanto pela equipe de nutricionistas, de médicos, quanto pela questão dos psicólogos. A própria euforia de emagrecer, a própria euforia de estar mais bonita, mais bonito, faz com que você tenha hábitos mais diferentes, saia mais, às vezes beba mais, às vezes queira se divertir, ganhar um tempo que você não tinha quando você era obeso. Isso também tem que ser feito de forma controlada. As pessoas podem beber, as pessoas podem sair, devem se divertir, não agora, na pandemia, mas a gente tem que entender, depois que a gente opera e a gente emagrece, a gente se torna uma pessoa, vamos dizer assim, normal do ponto de vista fisiológico, né? A gente tem hábitos de fome e saciedade melhores, né? Então a gente tem menos fome, se sente saciado mais precocemente, e a gente vai, vamos dizer assim, estar magro, né? Num peso adequado. Dali em diante, se você começar a abusar desse corpo, independente de você ter uma cirurgia bariátrica ou não, você vai ganhar peso. Então, por exemplo, a pessoa opera com 40 anos, se dos 40 aos 50 operado, quiser ter uma vida de sair, beber, comer salgadinho, etc., quando tiver com 50, vai ter um ganho de peso. Não porque a cirurgia não funcionou, é porque envelheceu 10 anos e está tendo um hábito inadequado. Se eu pegar muitos amigos meus da minha idade, quando eu encontro com eles na praia, eu fico abismado do tamanho que eles estão, não que são obesos mórbidos, mas estão barrigudos, estão obesos, e não foram operados, é porque tiveram descuido ao longo dos anos de não monitorar as suas ações de alimentação e de bebida, etc. Então, a equipe multiprofissional, seja psicólogos, nutricionistas e os médicos que acompanham e monitoram esse pós-operatório, são fundamentais porque eles conseguem ver o sinal amarelo antes do sinal vermelho. Então, é fundamental que todo doente operado sempre busque o acompanhamento para que não passe do sinal amarelo. Certo, porque a cirurgia, ela tem muitos impactos positivos, aí o senhor falou, na vida social, na vida profissional também, acho que vocês já mostraram claro. Isso, as pessoas conseguem se reinserir melhor no mercado de trabalho, até elas se sentem mais bem aceitas, né? E, enfim, infelizmente ainda existe preconceito, que a gente está trabalhando para derrubar esses preconceitos todos, principalmente no preconceito da gordofobia, que infelizmente ainda existe, né? E os impactos também na vida sexual das pessoas, elas se sentem mais atraentes, se sentem mais desejadas, claro. Enfim, tem uma série de benefícios aí que a gente observa
que eles existem, né? Agora, o senhor recentemente, o senhor participou de uma matéria de especial no Fantástico, da Rede Globo, em que o senhor estava falando sobre cirurgia bariátrica em adolescentes. O que o senhor acha desse procedimento nessa faixa etária? Porque, assim, o senhor falou que a pessoa dos 40 aos 50 anos, ela muda. Imagina um adolescente, né? Então, o adolescente fazer uma cirurgia bariátrica vale a pena? Quer dizer, quando ele tiver com 30, com 40 anos, ele não volta de novo? É aconselhável ou não, doutor? Como é que é? Eu uso o mesmo protocolo, como eu falei anteriormente, para clínica privada e clínica, o Serviço Estadual de Cirurgia Bariátrica, é exatamente o mesmo, né? O paciente portador de obesidade mórbida na adolescência, ele normalmente tem que ser avaliado por um grupo especial, né? Nutricionista, psicólogo, um período um pouco maior, para tentar entender o que está realmente acontecendo. Visto isso, tem que se ver se tem realmente indicação de ser operado naquele momento. Por que isso? Porque, às vezes, você tem um doente com exclusão social, por exemplo, uma criança, né, um adolescente, que não quer nem mais ir para a escola, não quer voltar para o seu ambiente social, porque está excluído, bullying, gordofobia, o que queira chamar. Esse é um paciente que pode ser candidato a uma cirurgia bariátrica. Mas, em geral, são portadores genéticos da doença obesidade mórbida, que estão passando a fase da adolescência, como qualquer adolescente, comendo uma porção de bobagem, como qualquer adolescente, né? É difícil você controlar o adolescente nessa questão da alimentação, né? E eles são portadores de uma doença, que é a obesidade. O que a gente gerencia, seja no programa público, seja na clínica privada, a gente tenta ter um acompanhamento mais alongado desses pacientes e tenta deixar para operar eles numa fase mais, quando já estão com 18, com 19 anos, porque durante muito tempo, durante 1, 2 anos, acompanhados por nós, por nutricionistas, psicólogos e médicos, ele está tendo um entendimento melhor da doença dele, um entendimento melhor de qual vai ser a cirurgia dele, um entendimento melhor do cuidado que ele vai ter depois de operado. E não vai deixar isso muito na conta dos próprios pais, né? Que ele pode julgar que, ao ser operado com 14, 15, 16 anos, foi meio que os pais que queriam que ele fosse operado, porque estava muito obeso. Então, esse jogo de indicação de cirurgia bariátrica no adolescente tem que ser um jogo dividido não só pelo cirurgião, por uma equipe multiprofissional que vai e a família que vai julgar se realmente deva ser operado ou não esse paciente. Existem situações também, por exemplo, o doente tem um cálculo na vesícula e vai ter que ser operado mesmo. Já que vai ser operado e tem indicação de estar na adolescência sofrendo processo de bullying e tal, esse é um bom caso também para se fazer a cirurgia bariátrica na adolescência. Já que você vai fazer uma cirurgia, você acaba promovendo um outro ato cirúrgico. Mas, volto a dizer, cirurgia na adolescência tem que ser um caso discutido na equipe grande antes de tomar essa decisão. Certo, doutor. Agora, encerrando aqui nossa live, eu só queria mencionar alguns depoimentos aqui. Não vai dar para a gente responder a todo mundo que mandou as perguntas aqui, mas a gente depois pode encaminhar todas para o senhor, né, para a sua assessoria também nos auxiliar. Aqui tem algumas declarações aqui que eu gostaria de ler para o senhor, né? A Luciana Bento está dizendo, sou paciente dele, do meu grande dia amanhã. Obrigada, doutor. Então, acho que ela vai operar com o senhor amanhã, não é isso? A Luciana Bento. Doutor, não é fácil. Tem o estresse, o home office, o filho atentando. Jesus! É isso aí, gente. Não é fácil mesmo, não. A Sheila está perguntando aqui se há alguma contraindicação para diabéticos, diabetes mellitus, tipo 1, fazer a bariátrica. Sheila, depois a gente vai entrar nesse assunto aqui, que a gente está encerrando a live, depois o doutor pode mandar essa resposta para você, tá ok? Te espero, né? Tem que me operar. Também espero, né? Tem que me operar, tá aqui. Aqui do sonho, na Débora, do sonho, um futuro bem próximo e tornar sua paciente. Meu sonho, outro também sonha com a cirurgia. Que Deus abençoe o senhor, doutor, e toda a sua equipe maravilhosa, do diretor também do Hospital Carlos Chagas. Aqui, também outra, na minha primeira consulta, me deu um up, amei o atendimento, está dizendo aqui. Outra também que adorei meu primeiro atendimento, esperando o meu telefone tocar para passar pela nutrição e psicólogo. Né? Parece que o pessoal lá da casa do BBB que fica lá esperando o telefone tocar. Bom, só que nesse caso é para uma boa notícia. Eu estarei lá amanhã com o senhor para a realização do meu sonho. Isso mesmo, a Luciana vai ser operada amanhã. Sou paciente do Dr. Cid, operada há 1 ano, equipe maravilhosa. A Miriam está comentando, parabéns, programa fantástico, atendendo a população do Rio de Janeiro.
Vivian, amanhã irei lá levar meus exames e o risco cirúrgico. Em breve serei eu. Isso aí, Vivian. Boa sorte para você. Nosso anjo, mais um está te chamando de anjo aqui, doutor. Acho que isso é o maior reconhecimento de um médico, não é não? Eu acho verdade. Que deve ser fantástico isso. Doutor Cid opera com coração, bacana isso, né? Ele me deu a oportunidade de ter uma nova vida. É muito emocionante isso aqui. Nosso anjo, sou muito grata. A Miriam, novamente, uma outra. Eu atendo pacientes que fizeram cirurgia bariátrica. É impressionante o efeito benéfico que promove na vida das pessoas. Aumenta principalmente a autoestima. Bom, aqui. A Rosemary Moreira de Oliveira, parabéns, estou no programa fazendo tratamento na busca de perda de peso e vou conseguir. Doutor Cid será meu anjo para a minha vida toda. Obrigada, equipe. Bom, e aí tem aqui uma pergunta aqui da Jeane, que é uma pergunta que a gente queria encerrar nossa live de hoje, doutor. Ela quer saber como fazer para conseguir uma consulta com o senhor. Né? Então, é a pergunta que todo mundo aqui, acho que boa parte aqui, que já não é seu paciente ou não está no programa, quer saber como é que uma pessoa que está nos assistindo agora pode participar desse programa de cirurgia bariátrica pelo SUS aqui no Rio de Janeiro. Quais são os critérios? Demora muito para ser chamada. A Ingrid levou aí quase 4 anos para ser chamada. Existem alguns critérios, provavelmente deve ter aqueles mais graves, que devem ser operados primeiro, não entendo muito bem quais são os critérios que são usados aí no programa, mas conta para a gente aqui o que é necessário para as pessoas participarem. Eu estou precisando perder peso, mas eu acho que eu ainda não sou uma paciente bariátrica. Quem é que precisa, quem é que tem que pensar numa cirurgia bariátrica, doutor? Primeiramente, se a pessoa se sente que é portadora de obesidade mórbida, né? Ela normalmente já sabe que está muito fora do peso, provavelmente deva ser portadora. Mas se quiser ter uma ideia maior, você pega o peso e divide pela altura ao quadrado. Se você tiver com esse índice acima de 40, principalmente, você já é portadora de obesidade mórbida. O que o paciente deve fazer? Procurar uma unidade de saúde, né, uma clínica da família, um posto de saúde do seu município, dizer, olha, eu sou portadora de obesidade mórbida, eu estou querendo fazer cirurgia bariátrica, queria entrar no programa estadual de cirurgia bariátrica do Hospital Carlos Chagas. Todas as clínicas de família, todas as secretarias municipais de saúde estão informadas sobre isso. Qualquer no médico... estado do Rio, né, doutor? No estado do Rio. Tem que ser no estado do Rio. Tem que ser morador do estado do Rio de Janeiro. Qualquer clínica da família sabe preencher uma guia que isso é mandado para o Sistema Estadual de Regulação. O Sistema Estadual de Regulação nos manda mensalmente cerca de 150, 200 nomes que a gente atende mensalmente, fora os 40 que a gente opera. Então, a gente tem em média aí cerca de 2.000 e poucas pessoas são atendidas anualmente de primeira vez. Nem todos, quando já são atendidos, já são feitos exames e vão ser operados. Muitos têm que perder peso, controlar a doença. Muitos têm dificuldade, às vezes, de fazer o exame no seu próprio município. A gente está numa fase mais complexa agora, que com essa pandemia, o próprio hospital não está tendo todos os exames e muitos locais não estão fazendo todos os exames por questões de aglomeração. Mas, basicamente, é isso. O doente deve procurar uma unidade básica de saúde, dizer que é portador de obesidade mórbida, vai ser encaminhado para o Sistema Estadual de Saúde e vão encaminhar para a gente. Os critérios que o sistema usa são diversos, né? Gravidade, idade, etc. Eu não tenho acesso ao Sistema Estadual de Regulação, obviamente. A gente só abre a listagem mensalmente e recebe os nomes, somos alimentados pelos nomes que vêm para o Sistema Estadual de Saúde, de Regulação. Isso tudo foi acontecendo também, o que eu falei, isso foi tudo um sucesso do programa. No início, os pacientes demoravam 1, 2 meses, já estavam sendo atendidos, foi aumentando esse número de meses por questões do sucesso do programa, quer dizer, essa confiança que a população tem nesse programa estadual, né, de ser um programa público que tem todo um atendimento do melhor nível possível, né? Isso fez com que criasse uma fama muito grande e acabou tendo uma procura muito grande. Mas se a gente conseguir continuar o nosso trabalho, a nossa ideia é que para o ano que vem a gente aumente o número tanto de atendimento quanto de cirurgias, mas isso vai depender um pouco não só da gente, mas também de ações governamentais no sentido de nos apoiar nessas ações, né? Opa, bacana, doutor. Estamos nessa torcida e isso vai acontecer para o ano que vem. Vamos aguardar. Gente, olha, a gente teria muito assunto aqui para conversar com o doutor Cid. Doutor Cid, nossa, não à toa, ele é uma autoridade nesse tema obesidade, no tema cirurgia bariátrica no país e no mundo, gente. É uma das nossas
principais referências. Uma honra contar com a sua presença, sua participação, sua gentileza de dividir todos esses conhecimentos com a gente hoje, doutor, e tirar as dúvidas também das pessoas. Obrigada a Ingrid, que participou aqui com a gente, contou a experiência dela, né, o caso dela de superação, ela está no processo aí de emagrecimento. Sucesso para você, Ingrid, nessa sua jornada aí de perda de peso, né? Eu quero agradecer a todo mundo que participou e prestigiou essa live de hoje. Infelizmente, a gente não vai conseguir responder todo mundo, muitas perguntas, muitos comentários. Agradecer principalmente aos pacientes também do Dr. Cid, do programa, que, né, estão participando aí, que estão acompanhando, estão esperando a sua vez de serem operados. Muito bacana, estão aqui mostrando a mobilização deles também. Né, quero agradecer também as meninas aqui que me ajudam no Papo de Pandemia, a Gisele Nichols e a Luciana Lage, que ajudam a transformar esse projeto numa realidade. Lembrando que o Papo de Pandemia é transmitido pelo Facebook, ele fica disponível também no nosso YouTube. Né? Em breve aqui a gente vai anunciar os nossos convidados do nosso próximo Papo de Pandemia, mas o tema vão ser os transtornos e as dependências criadas durante essa fase de isolamento social que a gente está vivendo. Acompanhe, então, as nossas redes, né? Lembre-se, por favor, sempre que possível, fique em casa. Doutor e Ingrid, vocês querem, tem alguma coisa que ficou de fora que vocês gostariam de acrescentar e de falar, e uma mensagem final para quem nos assistiu até aqui? Primeiras damas. Eu quero agradecer, né, primeiro a Deus, agradecer também por estar participando e compartilhando um pouco do meu processo, agradecer pessoalmente, assim mesmo que seja virtual, ao Dr. Cid, e sempre pedindo para quem... O doutor Cid. O anjo, o anjo de jaleco, isso. E sempre frisar para as pessoas não desistirem, né, dos seus sonhos. E isso também, além de ser um sonho muito grande, é um novo nascimento, né, para as pessoas que sofrem com a obesidade. E não basta só sonhar, né, Ingrid? Tem que fazer o dever de casa direitinho, né? Tem que seguir. Tem que insistir. Que manda. Não é tão fácil, não é tão simples, não, né? Vou chegar lá, vou fazer uma cirurgia, vai resolver minha vida. Tem o pré, o durante e o pós, e né? O pós, durante é a fase mais breve e mais simples. O pós também é que vem, né? Precisa que as pessoas perseverem ali, continuem, né? Porque senão não adianta de nada. Um lindo resultado em 1 ano e meio, você perder aí, talvez a sua meta seja o quê? Quantos quilos você deve perder? Uns 30 quilos? 20 quilos? Por aí, 30? Por aí. Em um mês já foram 16, um mês. Sim, um novo nascimento de fato, porque como nós temos o acompanhamento de modo geral, a gente é preparado sabendo que vai mudar, a vida muda completamente, né? Como eu falei, a alimentação ela é fundamental, a gente tem que muda completamente todo o hábito alimentar, a gente tem consciência do que faz bem e o que faz mal. Como eu disse, a minha família toda mudou. O que eu como hoje com nada, que eu estou na 5ª dieta, a minha família toda come. Eu não faço comidas diferentes, é o que todos comem. Certo. Doutor, para encerrar aqui, qual a mensagem que o senhor deixa para quem está nos assistindo nesse momento tão difícil que a gente está vivendo? Vocês estão retomando aí o programa, voltando com todo o gás, com toda a energia, e com boas perspectivas aí para o ano que vem. O que o senhor diz agora aqui no final para tantas pessoas que têm esse sonho? Eu fico vendo esses relatos, e quer dizer, eu quando vou para o hospital também fico vendo o carinho que os pacientes têm. Isso, eu acredito muito nesse movimento de energia, né? Eu acho que quando a gente faz o bem e a gente consegue lidar com isso, essa energia toda volta. Eu acho que a gente consegue ter um projeto desse há tantos anos e funcionando de forma tão grande, né? Porque a gente tem essa energia circulante lá no Hospital Estadual Carlos Chagas, como em cada um que está na sua residência agora, os milhares de doentes que foram tanto operados quanto foram atendidos e seus familiares, no sentido de tentarem manter esse programa, né? É um projeto que foi muito difícil a gente chegar até aqui, as pessoas têm ideia que às vezes parece uma coisa fácil, a gente vivenciou momentos muito difíceis,
em vários governos, né, por N motivos que vocês visualizaram nas televisões, né? E o mais importante é que a gente nunca parou, nunca deixamos de atender os pacientes, nunca deixamos de operar os pacientes. A gente nunca falhou nem um mês no atendimento e nas cirurgias dos pacientes. E agora a gente volta a lutar bastante para que a gente continue mantendo esse atendimento, que a gente consiga continuar a operar essa população e atender essa população. Porque depois de 10 anos eu atendendo essa população, eu sei exatamente o que todos vivenciaram antes de não ter o atendimento, né? A gente tem um momento muito delicado agora no estado do Rio de Janeiro e a gente espera que a gente continue podendo atender essa população, que é só quem vai lá vê como é emocionante o circular pelo hospital, o ser atendido no hospital. Eu mal consigo andar no hospital, né? Porque as pessoas querem tirar foto. Hoje não podem mais me abraçar. A gente botou, você tem uma ideia, tem um totem meu lá, uma foto minha em tamanho quase que natural, de máscara, inclusive, para as pessoas poderem tirar foto. Porque antigamente eu podia abraçar as pessoas para tirar foto. Hoje eu não posso mais. Então a gente botou um totem para as pessoas poderem abraçar. Então toda essa energia que tem da gente circulando dentro do hospital e a gente operando e vendo a felicidade que é dos pacientes quando eles veem que sou eu que estou lá para operá-los, que eles não acreditam que sou eu que estou ali, que eu que entro na enfermaria, que eu que chego no centro cirúrgico. Isso tudo é muito importante. E a gente espera sinceramente mesmo que a gente possa continuar esse trabalho ainda por muitos anos e possa continuar salvando milhares de vidas como a gente salvou até o momento num hospital do subúrbio do Rio de Janeiro, onde as pessoas não acreditavam que há 10 anos atrás ia ter esse serviço, e depois de muita luta, que vocês nem imaginam quantas, a gente conseguiu chegar no 10º ano, e se Deus quiser, a gente vai continuar ainda há muitos anos lá atendendo a população. Obrigado a todo mundo. Bacana. Terminar aqui com a Cristina Nunes comentando: o SUS somos nós, precisa ser respeitado e bem tratado. Viva o SUS sempre. Muita gente dando viva aqui ao SUS. Bacana também. Gente, olha, muito obrigada. Obrigada, doutor Cid. Obrigada a Ingrid. Olha, gente, lembrem-se, fiquem em casa sempre que possível, não é porque aí estamos aí flexibilizando, a pandemia não está controlada, gente, por favor. Não se esqueça de seguir as regras de ouro, usar máscara, lavar as mãos, usar álcool gel, manter distanciamento das pessoas, isso é fundamental, evitar aglomeração, gente. Vai aglomerar para quê? Entendeu? Não deixem também de acompanhar aqui o nosso próximo Papo de Pandemia. Vamos falar sobre transtornos e dependências durante a pandemia do novo coronavírus. Vai ser muito interessante também. Fiquem ligados que vamos divulgar todos os detalhes aqui nas nossas redes sociais. Um beijo, um abraço para todos vocês. Se cuidem, cuidem dos seus e fiquem em casa sempre que puderem. Até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigado. Obrigada. Boa noite. Boa noite.